Bom, meus amigos, ontem tivemos uma noite de despedida no Allianz Parque, uma despedida de um garoto como ele, que está no Palmeiras desde os 9 anos, ganhou todos os títulos em todas as categorias, né? O único jogador do Palmeiras que ganhou título em todas as categorias. E está aí o menino vendido ao Real Madrid e por uma cifra vultuosa, né? Vamos analisar quanto que o Palmeiras conseguiu arrecadar aí com o Endrick e quanto ainda vai ter para receber da venda do Endrick com as metas. Rodrigo PVC, essa questão de pagar, eu não lembro, o Neymar, o Barcelona pagou os impostos ou é a primeira vez que um clube vende um jogador com o comprador pagando os impostos? Não lembro também se foi assim com o Danilo. É, Não, é um acerto caso a caso, Massini. Não tem uma regra. E no Neymar, na verdade, o que deram para o Santos acabou sendo um troco, né? Porque a negociação foi toda feita pelo pai do Neymar diretamente com o Barcelona, Perfeito, né? Eles só deram um perfeito. valor para antecipar a saída dele, né? Porque em um ano. É o isso aí, Santos bora recebeu lá. Vamos, 17 milhões de fala. euros. O Santos Isso recebeu aí. 17 17. milhões de euros. Sendo que a Ah, operação foi mas quase a A 100 milhões de operação, euros, né? a operação circulou na época como 57 milhões de euros. Mas foi Depois muito chegou um mais, né? momento em que se alcançou, sempre muito duvidosas as cifras do Neymar, chegou a se falar em 90 milhões de euros, mas o número oficial na época era 57 milhões de euros, dos quais, ou aos quais, o Santos teve acesso a 17. Tem sempre aquela conversa que a gente falou semana passada, né? Você pode Isso. considerar que o Neymar rendeu ao Santos mais do que isso, mas na venda, o Santos recebeu 17 milhões de euros, que deu uma confusão desgraçada naquele momento. E o Barcelona não pagou impostos, pagou o que devia ao Santos naquele cenário. beleza, ó, dando bom dia aqui para o Barbosac, Real campeão. O Lauderem está dizendo que o Palmeiras não jogou nada. O Bruno Silva também está aqui. O André Luiz Santos, a galera está chegando também para dar o seu pitaco, a sua participação aqui no Finanças do Esporte. Então vamos lá, dá uma olhada nessa tela aí. Conta do Endrick para o Palmeiras, total 338 milhões, 197 milhões fixos, 14 milhões a cada 5 gols, já ativada essa cláusula 4 vezes, 56 milhões no total. Gente, é muito dinheiro, né? É uma coisa bem grande, é uma negociação bem grande, e me parece que foi bem amarrada pelo Anderson Barros, do Palmeiras. Rodrigo, o que você pensa? Eu acho que é uma negociação fruto dos tempos modernos, em que os 2 times acabam, dividindo o risco da negociação, coisa eu vou fazer uma comparação aqui com a saída, por exemplo, do Rodrigo e do Vinícius Júnior, quando eles saíram para o próprio Real Madrid. Qual é a diferença? Naquela época, tanto o Rodrigo quanto o Vinícius Júnior saíram por 45 milhões de euros fixos. E aí era o valor, era aquilo ali, o Real Madrid assumiu o risco de contratar aí, o risco deu certo, né, a gente vê pelo que eles estão jogando, mas assim, aí ele assumiu o risco e o Flamengo e o Santos, no caso, assumiam o risco de estarem vendendo por aquele valor, mas o risco era do comprador e o vendedor falava assim: "Ó, se quiser esse valor aqui". E agora com essa transação do Endrick, tem outras muito parecidas, e essa questão das metas, você estabelece assim: ó, vou te pagar isso aqui, só que se esse jogador se revelar o que realmente você está me dizendo que ele ou seja, ele fizer gols, for convocado pela seleção, você estabelece um monte de métricas aí técnicas, aí sim eu chego nesse valor que você está pedindo para ele como esse valor completo. Eu não estou aqui, depois a gente pode ver qual é o cálculo exatamente total do Endrick em euros, né? Mas assim, isso aqui eu garanto, e aqui o outro risco a gente fica dividido. Esse é o novo tipo de transação que a gente está vendo, que é o mais comum atual, né? Tanto para garotos fenômeno como o Endrick, quando você vai vender um jogador de ali 3, 4 milhões de euros, já tem alguma espécie de meta ali no meio do caminho. Ele ainda tem meta no Real Madrid, né? Ainda tem metas que ele vai. O Palmeiras já chegou a perto de 50 milhões de euros dos 72 totais, na verdade são 60 mais os impostos. Então você vai chegar. A conta que a gente fez em reais vai dar 55 milhões de euros que o Palmeiras vai receber. Já está recebendo, né? Uma parte dos 35 milhões de euros fixos
metade foi pago em 23, metade é paga na entrada do Endrick no elenco do Real Madrid a partir de julho. Então, vai bater ali 55 milhões de euros e vão sobrar cláusulas de bônus por performance do Endrick no Real Madrid, que ele pode alcançar ou ele pode não alcançar. É uma operação semelhante a que o Palmeiras está fazendo com o Estevão, com o Chelsea. O Palmeiras entende. O negócio do Estevão com o Chelsea está praticamente sacramentado, mas não está assinado. O Palmeiras entende que todas as cláusulas de performance do Estevão no Palmeiras ele vai cumprir, mas não sabe se ele vai conseguir cumprir quando chegar no Chelsea. Então você pode não chegar ao valor total da compra, que deve variar em torno de 55 milhões de euros por causa dos impostos. A multa do Estevão é 45. O incrível e inacreditável... Tem duas coisas inacreditáveis, na minha opinião. A primeira é por que está se pagando mais do que a multa? A aposta que os clubes da Europa estão fazendo, pagando mais, considerando os impostos, pagando mais do que a multa. E você, em tese, tem que pagar a multa de rescisão do contrato e levar o jogador embora, quando ele fizer 18 anos. O segundo é como a gente se habituou com isso, né? A torcida do Palmeiras vai fazer uma festa. Eu acho que a conta tem sempre que ser feita em relação a quanto dinheiro você faz na venda do jogador versus quanto dinheiro você seria capaz de fazer se ele jogasse para você por 4 anos. No caso do Estevão, até 2027, até o final do contrato. Quando você pensa em 55 milhões de euros, hoje, sem uma liga, que uma grande diferença hoje é que, como não tem liga, a gente não tem um campeonato que o cara queira ficar aqui. Esse é o grande drama. Então, o Endrick fala, eu estou triste que estou indo embora, mas estou feliz que estou realizando um sonho. Mas o sonho dele é chegar ao Real Madrid, para ser, no início da carreira do Real Madrid, talvez jogar no Real Madrid B, Castilha, talvez ser emprestado como o Ângelo foi para o Racing Estrasburgo quando chegou no Chelsea, que é a comparação por causa do Estevão. Agora, hoje, pensando em 72 milhões de euros, que é o que o Palmeiras pode arrecadar, somando os impostos, é muito difícil você projetar que em 3 anos no Brasil ele desse ao Palmeiras esse valor. Então, nesse caso, a venda faz sentido. Mas faz sentido para sempre? A gente para sempre vai ter que falar, não, o cara vai embora aqui mesmo, porque nós somos subúrbio do mundo, do futebol. A gente nunca vai refazer essa conta, Rodrigo. Assim, eu sei que é um sonho, que é uma viagem. Não, eu acho que hoje não dá, né? Eu vou fazer vou pontuar um caso aqui que não é o mesmo caso, mas né, o Fabrício Bruno agora recusou o West Ham por conta de salário e tal, não sei o quê. São casos muito diferentes, porque ele é um jogador muito diferente do Endrick, né? Viu, Rodrigo? Tem uma pergunta aqui no chat pedindo para você explicar por que o Fabrício Bruno não foi, já emenda, já explica também, acho legal. Ele não foi porque ele achou o salário oferecido pelo West Ham baixo, né? A transação foi acertada entre o Flamengo e o West Ham, mas ele considerou que o salário ali não tinha uma grande diferença para o Flamengo. Teve questões pessoais lá, a família dele, enfim. A gente às vezes esquece que o jogador tem a vida dele também, que ele toma decisões também baseadas nisso, não só na carreira profissional. Mas eu acho que assim, não dá para comparar, porque o Fabrício tem 28 anos e o Endrick tem uma carreira inteira pela vida, então ele está pensando, onde eu vou me desenvolver mais? Vai ser nele, ele não tem filho, sabe? Tem um monte de coisa da vida dele que é totalmente diferente do Fabrício. Claro. Mas o que eu acho, PVC, é que pelo menos tem um indicativo de que os nossos salários estão meio próximos ali de uns times mais médios. Exato. E tal, e que talvez os jogadores médios a gente comece a não perder. Já não estamos perdendo os grandes times, Palmeiras, Flamengo, já estão recusando propostas de times médios. O que eles não conseguem, e isso eu não sei dizer se um dia a gente vai conseguir, PVC, é recusar a proposta grande pelos jogadores mais promissores. Esse patamar a gente não está conseguindo, né? Porque aí eu acho que vão voltar para a grande discussão da criação da Liga, que é de fazer um campeonato que tenha essa atração internacional, que o cara queira jogar aqui. Isso tem a ver com o nível de competição, de ter mais qualidade aqui. Claro que o Endrick quer jogar com os melhores do mundo, porque jogando com os melhores do mundo ele vai se desenvolver e vai ser um dos melhores do mundo. Isso, a médio prazo, a gente não vai ter aqui, mas isso implica jogar nos melhores gramados,
jogar nos melhores estádios, que isso já tem um pouco, jogar contra alguns dos melhores jogadores mais importantes, em nível de competição tática moderna, com tem de mais moderno. Tudo isso é um processo que tem a ver com a criação da Liga. Agora, ontem, na despedida do Endrick, em relação ao que o Rodrigo disse, que a gente já está conseguindo pelo menos segurar os médios, Palmeiras e São Lourenço tinham jogado pela última vez em 2019, no Allianz Parque, 1-0, gol do Scarpa. Daquele jogo de 19, ontem, o Palmeiras tinha 5 jogadores iguais. E o São Lourenço nenhum. Isso, se você pensar de 2014 para 2019, era impensável. Você tem metade do time igual. Todo mundo. A Argentina, o cara se destaca, ele já sai como moeda se você pensar no caso do Palmeiras, do tricampeonato para cá, são 11 que estão ainda no elenco, né? 11 é bastante. Da Libertadores, o time que jogou a final da Libertadores em 20, que foi de janeiro de 21, era o Everton, continua, Marcos Rocha continua, Luan continua, Gustavo Gomes continua, Vinha foi embora, Danilo foi embora, Zé Rafael continua, Gabriel Menino continua, Rafael Veiga continua, Rony continua e Luiz Adriano foi embora. São 8 titulares de janeiro de 2021. Ainda tem Dudu e o Mike, né? Que estão sempre aí jogando, né? O Dudu em 20 não estava, porque estava no Aldo Rail emprestado, né? Voltou na sequência. Verdade. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, e depois a gente vai mostrar ali as finanças dos clubes, né? Mas assim, eles conquistaram uma coisa que eles não conseguem abrir mão de vender as suas joias. Porém, eles conseguem ter o controle do processo de renovação dos seus times e de como quem que eles vão vender agora, como que eles vão repor. Isso eu acho que foi um ganho para esses dois clubes, porque eles conseguiram uma estabilidade financeira que os permite isso, recusar aqui, aceitar ali e ir manejando qual é o melhor negócio que eles podem fazer. Beleza, o Valdemar está dizendo aqui um negócio, ele concorda com o PVC e diz assim, os clubes precisam entender que eles organizando a liga pode melhorar a arbitragem, calendário, né? Que não dá só para ficar discutindo que um recebe mais, o outro recebe menos da televisão, que meus caros, vocês vão me desculpar, mas eu vim de longe também como vocês, eu não tenho a menor perspectiva de que isso vai acontecer, reconheço que é preciso, né? Mas seria como se eu amanhã amanhecesse com cabelo. Mas a gente tem que trabalhar para isso. A Inglaterra não tinha cabelo em 91 quando vendia o Gascoigne para Lazio. Pois é. Eu estou falando de 35 anos. É verdade. É isso. Né? Mas assim, se você pensar em 91, a Premier League nasceu em 92. Em 91, os times ingleses vendiam Paul Gascoigne para Lazio, 11º colocado da Itália, e jogavam o Olympique de Marselha foi vice-campeão da Champions, jogando com Chris Waddle, que era um dos grandes jogadores da seleção inglesa. Né? E o campeonato francês tinha Glenn Hoddle e Mark Haitley, ali entre 89, 90, 91, antes da criação da Premier League. Era impensável o campeonato inglês ser o que ele é hoje. Ok, a Inglaterra, o Fabrício Bruno está recusando jogar na Inglaterra para ganhar em Libra, até porque ele pagaria impostos e o salário vai ficar semelhante. O Fabrício Bruno não é o Endrick, como o Rodrigo já explicou. Agora, é um cenário que pensar que a Premier League ia ser o paraíso do futebol moderno que ele é hoje, há 33 anos, era inacreditável. Não ia acontecer. Vai acontecer no Brasil? Não é que vai acontecer a Premier League aqui, mas pode ser. A gente pode fazer parte do globo. Com perdão da expressão, a gente não pode entrar no corpo humano apenas com a bunda. Ô, louco. Bom, a gente não pode. Essa foi boa. É igual diziam os coaches, né, Rodrigo? O coach fala assim para você: a empresa vem te dar um pé, você entra com a bunda, ele fala assim: seu ciclo acabou. Acabou nada. Alguém não queria mais que você continuasse lá, certo?